Gente, eu parei aqui então no envenenamento por arsênio, mas então só para explicar melhor para vocês, na verdade, ele se liga inibindo enzimas que utilizam como cofator o ácido lipoico, que é o que a gente já tinha visto, né? Que ele também é cofator da enzima E2, da piruvato desidrogenase. Então, o que pode acontecer, assim, de prejuízos? Acontecer a glicólise normal, bonitinho, formar piruvato, e aí ter esse déficit no ciclo de Krebs, vai acumular piruvato, né? A gente já tinha visto que o piruvato, ele até certo ponto, ele pode ir para fermentação lática, né? Formar ácido lático, só que se ele estiver se acumulando tanto, né? O ácido lático pode se acumular de uma forma a causar prejuízos, né? Que a gente já tinha até visto, como lesões musculares, até uma acidez mesmo, metabólica, e afetar principalmente o encéfalo, né, que depende desse ciclo para a sua produção de energia, sem contar sua sensibilidade pela acidose. Então, a importância maior desse envenenamento né, principalmente para o encéfalo. Aí aqui, gente, é só uma observação que uma enzima do ciclo de Krebs, ela também atua na cadeia transportadora de elétrons. E eu coloquei isso aqui porque, primeiro, que ela é o elo, né, de ligação entre o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. E também porque a gente tem mania de pensar nas vias separadamente. E a gente tem que habituar a pensar sempre, né, que o metabolismo está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, não é assim, aconteceu o ciclo de Krebs, depois a cadeia transportadora de elétrons. Então, até para mostrar mesmo para vocês que essa enzima participa das duas, ó. Tá dentro do complexo 2, que a gente vai ver depois da cadeia transportadora de elétrons. Agora falar do rendimento de ATP, que é aquela continha que muita gente confunde como que faz. E aqui agora vou falar de um modo geral, o que é produzido no ciclo de Krebs. São produzidos 3 NADHs, 1 FADH2 e um GTP. A gente tem que lembrar, gente, que cada NADH corresponde a 2,5 ATP. Então, se vão ser produzidos 3 NADHs vezes 2,5 ATP, o saldo de 3 NADHs é o equivalente a 7,5 ATP. Um GTP é um ATP mesmo, vai ser produzido um GTP, e um FADH2 equivale a 1,5 ATP. Isso daí, estou considerando uma volta no ciclo de Krebs e um piruvato. Só que, se pedir lá na prova o saldo a partir da oxidação a partir da glicólise, né? Então, lá em cima da glicose, tem que fazer toda a conta de todos os ATPs que são formados na glicose, todos os NADHs que são formados na glicose, e não esquecer que são formados 2 piruvatos. Então, de cada molécula de glicose, vão ser 2 voltas no ciclo de Krebs. Isso aqui eu só coloquei uma volta, que no total dá 10 ATPs. Aí aqui eu coloquei melhor, ó. Na glicólise, a gente já tinha visto, são produzidos 2 NADHs. Então, 2 NADHs vezes 2,5 ATP, no final vai dar 5 ATPs. E os 2 ATPs que já são propriamente ditos produzidos pela glicólise, né? Que na verdade são produzidos 4, mas como são consumidos 2, o saldo final são 2 ATPs. Então, saldo da glicólise de ATPs são 7 ATPs. A oxidação do piruvato, né, que alguns autores eles consideram que já é parte do ciclo de Krebs e alguns não, mas no final das contas tem que considerar para a conta. Então, essa parte da oxidação do piruvato a gente viu que forma um NADH, mas como a gente tem que pensar que são 2 piruvatos, então 2 NADHs vezes 2,5 ATP, 5 ATPs. Depois da parte do ciclo de Krebs, que a gente já tinha visto lá, que são formados 3 ATPs, um NAD e um GTP, só que a gente está trabalhando com 2 piruvatos, sempre lembrar desses 2 piruvatos, que essa é a pegadinha maior. Então, multiplicar tudo por 2. Se eram 3, vão ser 6 NADHs, que vezes 2,5
formam 15 ATP, 2 FADHs que vezes 1,5 formam 3 ATPs e 2 de ATPs, que já são 2 ATPs mesmo. No saldo final, são 32 ATPs, que é o que a Beth considera. Aí, gente, tem que prestar atenção, porque às vezes ela pode te pedir já lá da primeira molécula de glicose, ou ela pode te pedir do meio da glicólise, ou ela pode te pedir depois dessa parte que já foi formada a oxidação, e aí você considera essa conta e aí erra. Ou ela pode te pedir da glicólise até essa parte aqui, sem entrar no ciclo de Krebs. Tem várias maneiras dela pedir isso aqui. Se a conta total, a gente já sabe que é 32. Então, não vale só colocar 32. Se ela pedir a conta total, tem que especificar tudo isso aqui. Mas, se ela também tem que prestar atenção de onde até onde que ela está te pedindo para fazer essa conta. Agora, falar da regulação do ciclo de Krebs, que tem sempre que pensar de uma forma lógica para poder conseguir fazer sentido. Então, a gente tem 4 pontos de regulação. O primeiro é o complexo piruvato desidrogenase, a enzima citrato-sintase, a enzima isocitrato desidrogenase e o complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase. Aí aqui, gente, é aquele raciocínio que a gente foi construindo. O que vai inibir o ciclo de Krebs, assim, propriamente dito? Excesso de ATP. Claro, porque se a gente está entrando numa via que produz vários ATPs, se eu estou tendo excesso, eu tô falando para parar, para dar uma pausa no ciclo de Krebs. Acetil-CoA, né, nesse caso aqui, dessa primeira reação que está produzindo acetil-CoA, então, se eu já tenho muito acetil-CoA, eu vou inibir essa reação. Lembre-se sempre que seu corpo não quer nada em excesso e nada em falta, ele quer o necessário. O NADH também, porque a gente viu que produz vários NADHs, né? E ácidos graxos, porque o que acontece? Se tiver ácidos graxos, vai ocorrer uma beta-oxidação dentro da mitocôndria, né, gente, que eu tô falando. Se tiver ácidos graxos dentro da mitocôndria, é porque vai ocorrer beta-oxidação. E a beta-oxidação, ela produz acetil-CoA em uma quantidade muito, muito alta. Então, com certeza vai inibir também essa partezinha aqui, essa primeira reação de produção de acetil-CoA. Aí aqui, o mesmo raciocínio de ATP, o que vai inibir também? Se está acumulando um intermediário do ciclo, NADH inibe, citrato é um intermediário, ADP tá dando o sinal que a energia está pouco, então é um sinal positivo, que vai continuar o ciclo. Aqui a gente já tinha visto o cálcio, lembrar que é um sinal de contração muscular, então, ou seja, seu metabolismo está demandando energia, então é um sinal positivo para continuar o ciclo. E aqui é a mesma coisa, então sempre ter esse raciocínio, gente, regulação é isso, é pensar, tá acumulando, então eu preciso parar, tá faltando, eu preciso continuar, como que é, o que produz essa via? Produz NADH? Produz. Então, eu estou acumulando aqui, eu não preciso continuar esse ciclo. Então, é sempre uma questão de lógica. Tem essa outra parte, que é a regulação da piruvato desidrogenase, né, desse complexo. E aí também é muito de pensar também, porque aqui está mostrando, em alta quantidade de ATP, o que vai acontecer? A quinase é ativada. Quinase é uma enzima que vai fosforilar, ou seja, ela vai sempre acrescentar fosfato. No caso da piruvato desidrogenase, ficar fosforilada, que o fosfatinho aqui, é um sinal para ela ficar inativa. Então, se tem muito ATP, a quinase é ativada e a piruvato desidrogenase vai ser inativa, o que faz super sentido, né, gente? Porque para que eu vou, se eu tenho excesso de ATP, para que eu vou ativar todo o ciclo de Krebs? Então, já inibe aqui e pronto. E o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho fosfatase, ou seja, tirei esse fosfatinho aqui, a enzima já entende que é para ela ficar no seu estado ativo. E aí, ela fica ativa e aí é um sinal para o ciclo de Krebs continuar.